Bom dia pessoal, meu nome é Pedro Henrique, sou do nono ano e a gente vai falar sobre os movimentos de contracultura. Os movimentos de contracultura foram uma série de reações sociais, culturais e políticas contra os valores dominantes, principalmente em países ocidentais. Durante a década de 1960 e 1970, surgiram movimentos que criticavam o consumismo, o militarismo e a moral conservadora, propondo alternativa que envolvia uma maior liberdade individual, o pacifismo e comunalismo. O movimento hippie foi um dos principais exemplos, surgindo entre jovens da classe média nos Estados Unidos. Eles defendiam um modo de vida baseado em paz, no amor livre, uso de drogas psicodélicas e na experiência espiritual, rejeitando a lógica capitalista da competição e acumulação material. O auge dessa contracultura foi o Festival de Woodstock, em 1969, que se tornou um marco na história da música e da expressão juvenil, reunindo grandes nomes do rock, como Jimi Hendrix e Janis Joplin. A contracultura também influenciou profundamente as artes e a literatura, desafiando normas estéticas e temas considerados tabus. O rock and roll, por exemplo, foi usado como uma plataforma de crítica social e expressão política, tornando-se a trilha sonora dos movimentos de juventude. Bom dia, meu nome é Henrique e eu vou falar sobre o movimento negro nos Estados Unidos. O movimento negro nos Estados Unidos ele ganhou força na década de 1950 e 1960. E ele foi uma luta crucial pela igualdade racial e contra a segregação legalizada no sul dos Estados Unidos, sob a liderança de Martin Luther King Jr., que advogava pela desobediência civil não violenta. E esse movimento ele organizou marchas, boicotes e protestos, culminando na ícone Marcha sobre Washington em 1963, onde King proferiu seu famoso discurso Eu Tenho Sonho. King foi essencial para a aprovação de leis dos direitos civis em 1964 e da Lei dos Direitos de Voto em 1965, que eliminaram barreiras institucionais para os afro-americanos. Mesmo após o seu assassinato, em 1968, King permanece sendo uma figura mais influente na luta pela justiça social, e o seu legado continua a inspirar gerações a combater a desigualdade racial. E então isso foi o movimento negro nos Estados Unidos. Bom dia, meu nome é Roger Santos Sofino e eu vou estar falando sobre a criação do Estado de Israel. A criação do Estado de Israel, em 1948, foi um dos eventos mais significativos do século XX. E sua gênese remota ao crescimento do movimento sionista no final do século XIX. Após o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, o apoio internacional para o estabelecimento de Estados judeus na Palestina aumentou, levando o ONU a propor um plano de participação que criaria estados independentes para árabes e judeus. Após o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, onde milhões de judeus foram brutalmente assassinados pelos nazistas, o apoio cresceu bastante para o lado do povo judeu. O apoio se concentrou na criação de um Estado judeu na Palestina, uma região com grande importância histórica para eles. Isso levou à criação de um Estado israelense em 1948, seguido por uma guerra entre israelenses e países árabes vizinhos. O movimento sionista já vinha defendendo essa ideia desde o final do século XIX, e após a guerra, o debate se intensificou. Em 1947, a ONU propôs um plano para dividir o território palestino entre dois estados, um judeu e outro árabe, que tinha como objetivo resolver os conflitos na região. Mas enquanto os judeus aceitaram esse plano, os árabes meio que rejeitaram, e acabou gerando conflitos na região. Bom dia, meu nome é Calma Bernardo e hoje eu vou falar sobre a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa de 1949 foi culminar de uma longa guerra civil entre os comunistas, liderado por Mao Tse-tung. É o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Após a vitória do comunista,
Mao proclamou a República Popular da China, transformando o país em um estado de totalista forte controle do Partido Comunista. A partir da década de 1970, o Mao implementou a Revolução Cultural em uma campanha destinada a eliminar elementos burgueses e contra-revolucionários. Dentro da sociedade chinesa, a revolução resultou em uma perseguição massiva cultural e interrupção de educação econômica, causando grande turbulência social. Bom dia, meu nome é Cão Henrique e eu vou falar sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, derrubou o regime ditatorial de Fulgêncio Batista, que era alinhado ao interesse dos Estados Unidos e da elite cubana. Fidel e seus aliados, como Guevara, propuseram reformas socialistas radicais, incluindo a nacionalização de empresas e de reformas agrárias. O que irritou os proprietários da terra é que o governo norte-americano embargou econômico impostos pelos Estados Unidos. Em 1962, aprofundou a dependência de Cuba da União Soviética, consolidando a ilha como um importante aliado comunista na Guerra Fria. O regime de Fidel Castro tenha promovido avanços significativos nas áreas de saúde e educação. Sua repressão política levou muitos cubanos a fugirem do país. Esses eventos e movimentos mudaram de maneira profunda e política e a cultura e a sociedade de segundo da metade do século XX. Com muitos de seus legados perdurando até os dias de hoje.